Boa tarde, meninos. Vamos para a explicação da nossa atividade de hoje. Aqui você tem sexta-feira, 23 de abril, a nossa atividade de hoje, que é a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Pessoal, na aula anterior, vocês leram esta Declaração Universal dos Direitos da Criança em voz alta. Lembram que nós praticamos a leitura em voz alta para melhorar a concentração de vocês? Pois bem, caso você não tenha lido esta declaração, os 10 princípios, você vai clicar aqui. Aqui, quando você clica, observe só, você será direcionado para a declaração. E aí você vai ler isto aqui, ó, Declaração Universal dos Direitos da Criança, e você vai ler todos estes princípios aqui até o princípio de número 10. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Aqui tem só uma imagenzinha, você não precisa fazer nada em relação a ela. Vamos para a explicação das questões. Depois de ler a declaração, responda: qual é a função de um texto como esse? Pessoal, para que serve esta Declaração Universal dos Direitos da Criança? Se você tiver lido, você vai saber exatamente para que ela serve. Segunda questão. Leia estes verbetes abaixo. Verbete, você já sabe o que é. É uma palavra que em seguida a ela vem os seus significados. Então, você já sabe o que é um verbete. Leia estes verbetes que registram alguns significados para a palavra princípio, no singular e no plural. Então, vamos lá. Princípio. SM, você já sabe que é substantivo masculino. Primeiro, ação ou resultado de principiar, começo, início, origem. O momento em que se faz alguma coisa pela primeira vez, a primeira formação de uma coisa. Desde o princípio do mundo, partículas chocaram-se incessantemente. Significado 3. Causa primária, o princípio do bem e o princípio do mal, o trabalho e o princípio de toda riqueza. Aqui você já sabe o que significa este elementozinho gráfico aqui, né? Significa dizer que aqui foi recortado só um trecho. E aqui é a fonte de onde foi retirado. Vamos para agora, pessoal, aqui é princípio no singular. Aqui nós temos princípios no plural. Substantivo masculino plural, significado número 1. Noções básicas de uma área do conhecimento. Exemplo, aprendemos os princípios da geometria. Significado número 2. Regras de comportamento moral de uma pessoa ou de um grupo. Exemplo, cuidado, ele não tem princípios, ou seja, ele não tem comportamento moral. 3. Proposições, opiniões que o espírito admite como ponto de partida, regra fundamental, doutrinas. E aqui nós temos o exemplo, né? Agora a pergunta é esta, ali foram só textos para você ler. A pergunta é: com que sentido foi empregada a palavra princípio na declaração? Que declaração, professora? É esta daqui, a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Você percebeu que ela é dividida em 10 princípios. Agora, observe só aqui. Princípio do 1 ao 10. Não foi isso que nós vimos na aula anterior? Pois bem. Agora, você vai dizer aqui na segunda questão com que sentido foi empregada a palavra princípio. Você vai ver que aqui tem princípios, aqui tem princípio, e você vai dizer qual destes significados se encaixa melhor com os princípios que nós lemos lá na Declaração Universal dos Direitos da Criança. Vamos para a próxima questão. Na declaração, temos 10 princípios. Veja alguns deles e associe cada um dos princípios listados ao direito mencionado. Pessoal, olha só. Princípio número 1, princípio número 4, princípio número 7, princípio número 10. E aqui nós temos número 1, alimentação e moradia. 2, educação e lazer. 3, igualdade. 4, proteção contra o abandono e trabalho. Professor, eu não entendi o que é para fazer. Aqui, número 1, alimentação e moradia. Se refere à letra A, B, C ou D. Onde é que você vai ver isso? Lá no princípio. Você vai ter que voltar lá no princípio
e olhar o seguinte, ó. Vou mostrar só o exemplo para vocês, olha só. Direito à alimentação, moradia e assistência médica adequadas para a criança e a mãe. No caso aqui é o princípio número 4. Então, você vai voltar lá na atividade e vai observar. A alimentação e moradia se refere a qual destes princípios? Ao princípio número 4. Então, você vai colocar assim lá na resposta. O princípio 4 refere-se a quê? A alimentação e moradia. E assim você vai fazer com todos eles, certo? Você vai pesquisar lá na declaração. Princípio 1 fala de quê? E aí você faz essa associação. Você vai preencher tudo isso aqui. Pessoal, a quarta questão vocês não vão fazer. Então, não precisa nem perguntar no grupo. Professor, e a quarta questão aqui já está dizendo. Vá para a próxima. Então, você não vai nem mexer aqui. Não precisa nem perguntar no grupo. Vamos para a quinta. Alguns dos princípios da declaração contêm, além da citação ao direito da criança, uma justificativa, isto é, uma razão para se garantir esse direito. Releia este princípio e aponte qual é a justificativa apresentada. Se necessário, volte ao texto. É claro que você vai ter que voltar ao texto porque você não decorou todos os 10 princípios, não é isso? Então, vamos lá. Então, o princípio número 6 diz que toda criança tem direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Pessoal, a questão quer que você diga a justificativa. Por quê? Por que toda criança tem direito ao amor e à compreensão? Então, você vai voltar aqui no princípio, que é o 6º, ler todo ele e vai dizer por que toda criança tem direito ao amor, à compreensão por parte dos pais. A resposta você vai ler aqui, quer dizer, e vai responder com suas palavras. Pessoal, lembrem, eu valorizo o aluno que responde com suas próprias palavras, porque significa dizer que você está pensando, que você está se concentrando para responder. Sexta questão, uma declaração, assim como outros textos que trazem recomendações, regras ou normas, tem uma organização diferente de textos que lemos até agora. Qualquer outro texto, viu, pessoal? Quando fala texto que lemos até agora, você vai imaginar todos os textos que você leu na sua vida. E vai comparar esses textos com a Declaração Universal dos Direitos da Criança, a letra A. Que diferenças você pôde perceber no texto da leitura 2, que é este da Declaração Universal dos Direitos da Criança, em relação aos outros textos? Pessoal, esse texto é igual aos outros que você já leu? O que ele tem de diferente? O que esse texto tem de diferente em relação a todos os outros textos que você já leu em sua vida? Aqui é a sua percepção, é o que você notou de diferente. Vamos para a próxima. Em sua opinião, o modo como a declaração está organizada facilita a leitura? Por quê? Aqui é sua opinião, é o que você acha. A forma como ela está organizadinha, está organizada em princípios, facilita a sua leitura e a sua compreensão? Você vai explicar dizendo por quê. Eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.